Você foi enganado. Desde muito cedo te ensinaram que a realidade é algo fixo, sólido, imutável, que o mundo está aí fora, independente de você, e que tudo o que te resta é se adaptar, lutar, sobreviver, reagir. Disseram que para ser feliz você precisa conquistar coisas, dinheiro, status, reconhecimento, e que só depois disso então talvez você possa sentir paz. Mas e se tudo isso estiver de cabeça para baixo? E se a realidade que você vive não for uma verdade absoluta, mas apenas um reflexo das histórias que você aceitou como reais? Hoje, você vai descobrir que muito do que você chama de realidade é, na verdade, programação. Um condicionamento que molda suas percepções, suas decisões, seus medos e até seus desejos. Não estamos falando de mágica ou de negar o mundo físico. Estamos falando de algo mais profundo. A forma como sua mente constrói o mundo ao seu redor. Você não vê a realidade como ela é. Você vê a realidade como você é. Neste vídeo, você vai perceber como foi condicionado a viver de fora para dentro e o que acontece quando você inverte essa lógica. Vai entender por que sua vida parece travar, mesmo quando você está fazendo tudo certo. E mais importante, vai descobrir como começar a criar uma nova realidade a partir de você. Não se trata de mudar o mundo lá fora. Se trata de mudar o que está operando aqui dentro. Você cresceu acreditando que, se conseguisse controlar tudo à sua volta, então poderia, finalmente, viver em paz. Que se os outros te aceitassem, se tudo corresse como planejado, se ninguém te desapontasse, aí sim você estaria bem. Mas essa lógica é uma armadilha, porque a vida, por definição, é incontrolável. E quanto mais você tenta controlar, mais você se frustra, se desgasta, se perde de si mesmo. O problema não está em querer segurança, o problema está em achar que a segurança vem de fora. Você não tem controle sobre os outros, sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre o que alguém vai pensar ou deixar de pensar sobre você. Mas você tem algo infinitamente mais poderoso, a capacidade de escolher como vai reagir, como vai sentir, como vai interpretar. E essa escolha é a que molda a sua realidade. Quando você vive tentando controlar o externo, você vive em constante estado de defesa. Está sempre reagindo, sempre tenso, sempre ansioso. Mas quando entende que a chave está dentro, algo muda. Você começa a agir em vez de reagir, começa a observar em vez de se afogar. A grande virada acontece quando você entende que não precisa controlar o mundo. Você só precisa aprender a dominar a forma como você o enxerga. E isso muda tudo, porque a realidade que você vive nasce da forma como você a interpreta. Existe uma ilusão persistente de que a realidade é algo fixo, independente, neutro. Mas a neurociência e a experiência humana dizem outra coisa. O que você vê, sente e interpreta é filtrado pelo seu estado interno. O seu cérebro não está captando tudo o que existe. Ele está selecionando o que ele já espera ver. O nome disso é sistema reticular ativador, um conjunto de neurônios que funciona como um filtro, deixando passar apenas aquilo que é relevante para suas crenças, seus medos e suas convicções. É por isso que duas pessoas, expostas à mesma situação, podem reagir de formas completamente diferentes. Uma vê problema, a outra vê oportunidade. Uma se retrai, a outra se expande. A realidade que você vive é uma extensão da sua vibração interna. Pensamentos recorrentes, emoções não digeridas, crenças escondidas, tudo isso atua como um molde invisível. Você pode estar tentando mudar o mundo ao seu redor, mas se sua visão interna permanece a mesma, você apenas troca os cenários, repetindo os mesmos ciclos. A pergunta é, o que você acredita profundamente sobre a vida, sobre si mesmo, sobre o que é possível? Porque não é o que você deseja conscientemente que determina a sua realidade. É o que você acredita sem questionar. Quando você muda internamente, o mundo responde. Mas a maioria quer ver para crer e se esquece de que, na verdade, é preciso crer para ver. Você não nasceu pensando como pensa hoje. Você foi condicionado. Desde os primeiros anos de vida, sua mente absorveu ideias, frases, medos e regras como verdades absolutas. Muitas dessas ideias não foram escolhidas. Foram herdadas, vieram da sua família, da escola, da religião, da cultura, da mídia. Vieram de pessoas que elas mesmas estavam repetindo padrões. Você ouviu que é preciso sofrer para merecer, que dinheiro é sujo, que sentir raiva é errado, que amar a si mesmo é egoísmo, que sucesso só vem com esforço exaustivo. E sem perceber, você começou a viver com base nessas programações, como se fossem leis universais, como se a vida só pudesse funcionar desse jeito. Mas a verdade é que essas crenças não são universais, são coletivas.
são construções. São mapas, não o território. O problema não é ter crenças. O problema é não saber quais são elas. Porque o que opera no inconsciente governa sua realidade, mesmo sem sua permissão. Você age como se acreditasse em abundância, mas tem medo de faltar. Você fala em amor próprio, mas se culpa por descansar. Você busca liberdade, mas ainda vive preso a obrigações invisíveis. A primeira libertação começa quando você se pergunta: quais dessas ideias realmente são minhas? E quais eu apenas aceitei por ter ouvido 1000 vezes? Você não pode mudar o que não vê, mas a partir do momento em que enxerga, você pode escolher. A maioria das pessoas encara a dor como inimiga, como algo que precisa ser evitado, silenciado, combatido a qualquer custo. Mas e se a dor for na verdade um convite? E se a dor for a forma que a vida encontrou para te mostrar que algo em você precisa ser visto? Muitas vezes a dor surge quando você está sustentando uma mentira, quando está tentando caber em um lugar que não é seu, quando está traindo sua verdade para manter uma imagem, um relacionamento, um papel. É nesses momentos de ruptura que as máscaras caem. A crise não é o fim, é o início de uma nova consciência. Ela obriga você a parar, a encarar, a mergulhar onde sempre evitou. Nietzsche dizia: é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Jung falava da função transformadora da sombra. Joe Dispenza, da possibilidade de reconectar corpo e mente através da dor como portal de atenção plena. A dor pode ser brutal, mas também pode ser reveladora. Ela mostra onde você ainda está preso, onde ainda tem medo, onde está fingindo ser quem não é. Você pode usar a dor como justificativa para continuar paralisado, ou pode usá-la como alavanca para despertar. A dor não está contra você. Ela está tentando te acordar. A pergunta é: você vai continuar anestesiando ou vai começar a escutar? Existe um momento decisivo na jornada de qualquer pessoa desperta, aquele em que ela escolhe sair do papel de vítima e assumir a autoria da própria vida. Não como culpa, mas como poder. Responsabilidade radical não significa dizer que tudo é sua culpa. Significa entender que tudo o que você sente, escolhe e interpreta está nas suas mãos agora. Mesmo que você não tenha escolhido o que te ensinaram, você pode escolher o que fazer com isso a partir daqui. Enquanto você culpar o passado, as pessoas ou as circunstâncias, estará sempre preso à espera de algo externo mudar. Mas quando você decide que a transformação começa com você, mesmo que doa, você deixa de ser um personagem e se torna o criador da narrativa. É nesse salto que a mágica real acontece. Porque quando você assume a responsabilidade, você também assume o poder de mudar, de ressignificar, de recomeçar. Essa escolha exige maturidade emocional, requer coragem para abrir mão das desculpas que te protegiam, mas oferece em troca aquilo que nenhuma ilusão pode te dar: liberdade. A vida não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você decide fazer com o que fizeram. Você pode continuar dizendo: é assim que eu sou. Ou pode dizer: é assim que eu fui programado, mas agora eu escolho diferente. Essa é a diferença entre repetir o passado ou criar um novo futuro. A realidade não muda quando o mundo muda. Ela muda quando o seu estado interno muda. É aí que muitas pessoas se perdem. Elas tentam transformar tudo ao redor, mas continuam operando com as mesmas emoções, crenças e pensamentos de sempre. Querem uma nova vida com o mesmo velho eu. O processo começa em silêncio. Quando você se torna consciente do que sente, pensa e repete todos os dias, você começa a recuperar o poder sobre sua vibração. E é essa vibração, a soma da sua energia emocional mais foco mental, que sinaliza ao mundo o tipo de realidade que você está pronto para receber. Joe Dispenza fala sobre coerência na intenção e emoção. Neville Goddard dizia: sinta como se já fosse real. E é isso que a maioria não entende: não basta querer, é preciso sentir, é preciso se tornar. 3 ferramentas simples iniciam essa virada. Presença. Comece a observar seus pensamentos sem julgamento. Só de notar você interrompe padrões automáticos. Intenção clara. Diga ao seu cérebro o que você quer que ele procure. Isso reprograma seu foco. Emoção elevada. Gratidão, amor, confiança são combustíveis vibracionais. Não espere por resultados para senti-los. Sinta antes. Você não precisa controlar o mundo para criar uma nova realidade. Precisa apenas alinhar o que você sente, pensa e faz com aquilo que deseja viver. A mudança não começa fora. Começa no espaço entre um pensamento inconsciente e a escolha de criar um novo. Você foi enganado, sim, mas agora sabe.
A realidade que você acreditava ser imutável era, na verdade, uma projeção da sua mente condicionada. As limitações que pareciam externas estavam operando dentro. As barreiras que pareciam sólidas eram feitas de crenças, e os muros que te cercavam eram sustentados pelo medo de assumir o próprio poder. Mas agora você está diante de uma escolha. Você pode continuar repetindo as velhas programações, vivendo de fora para dentro, esperando que o mundo te liberte. Ou pode começar hoje a viver de dentro para fora, a reescrever as histórias que você conta para si mesmo, a se tornar o criador consciente da sua própria experiência. A nova realidade não é um milagre externo, é uma decisão interna. É quando você para de lutar contra o que é e começa a viver a partir do que pode ser. Lembre-se, o mundo lá fora sempre vai espelhar o que está acontecendo dentro de você. Mude o que está dentro e o reflexo muda junto. Você não precisa mais de permissão, não precisa esperar as condições perfeitas. Você só precisa dar um passo, e esse passo é seu.